Olá, irmão. Olá, irmã. Que alegria! Estamos aqui no nosso programa Razões da Fé, a cada segunda-feira, pela TV Misericórdia, pela Web TV Carismas e também aqui pelo meu canal no YouTube, Padre Fábio Fernandes. Nós vamos entrar hoje numa série destinada à primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando, como já tinha dito nos programas anteriores, o catecismo é dividido em 4 partes. Então nós vamos focar nesses programas futuros a primeira parte do catecismo, que vai versar sobre a profissão de fé. Aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós vamos, de início, apresentar um afresco que a comissão instituída pelo Papa João Paulo II quis colocar logo no início do catecismo. É um afresco que foi encontrado nas catacumbas de Priscila, em Roma, e é datada do século III, é a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Vou pedir então aqui o Fabrício para dar um zoom aqui. Aqui nós temos uma estrela sobre o menino e a Virgem Maria, e ao lado nós temos um homem, que muito provavelmente é o profeta Balaão. Muito bem? Vamos agora baixar aqui. Em todas as edições do Catecismo, essa imagem ou esse afresco se encontra. Por que a comissão quis colocar, logo no início do Catecismo, dessa primeira parte, este afresco? Primeiro, por se tratar da mais antiga imagem da Santíssima Virgem Maria. Mas, mais especialmente ainda, porque este afresco, essa imagem que mostra o Verbo de Deus no colo de sua mãe e um homem indicando este astro, apresenta então o que é central na fé cristã, o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Quando a gente fala sobre a nossa profissão de fé, a gente fala de uma vasta teia de elementos que estão interligados na nossa e que nos identifica enquanto fé cristã. Mas existe um elemento primeiro, do qual tudo decorre e para o qual todos devemos convergir, que é justamente o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Então a gente pode falar que os nossos primeiros pais, os pais na fé, aguardaram a vinda do Messias, aguardaram o cumprimento dessa promessa. A primeira geração dos cristãos, os contemporâneos e, por conseguinte, a geração apostólica, aquela geração que conheceu os apóstolos, experimentaram diretamente os frutos do cumprimento dessa promessa, e nós, depois de tantas gerações, as gerações seguintes ao período apostólico, nós experimentamos os frutos do cumprimento dessa promessa, de modo que até hoje a Igreja vai entender, e sempre entendeu, e entenderá sempre, que o mistério, o que norteia, o que fundamenta, o que dá sentido à sua existência é o mistério da encarnação do Filho de Deus, que por liberalidade do Pai quis nascer como todo ser humano nasceu, de uma mulher, que em vista dos méritos do Filho Jesus foi preservado do pecado original, e por isso então, neste mistério, Cristo Jesus veio ao mundo igual a nós em tudo, menos no pecado. Gálatas 4:4, fazendo um eco lá ao profeta Isaías, quando dirá que uma virgem conceberá e dará à luz um filho.
Assim sendo, neste afresco nós vemos a figura de um homem que aponta para uma estrela que está acima da Virgem com o menino. Um profeta, provavelmente o profeta Balaão, a anunciar que um astro procedente de Jacó se torna chefe. Números 24, 17. É longa a espera da antiga aliança e o apelo da humanidade decaída a um Salvador Redentor. Esse anúncio vê-se realizado com o nascimento de Jesus, né? A promessa foi oferecida, foi posta, o cumprimento se dá de fato com o nascimento do Salvador, que é uma obra do Espírito Santo que fecunda o ventre virginal de Maria, e Maria então traz ao mundo e o dá aos homens. Ela está no colo, né? A mãe que oferece o filho. Assim, ela vai ser a figura mais pura da igreja, como vai dizer o capítulo 8º do documento do Vaticano II, a Lumen Gentium, no número 63. O capítulo 8º da Lumen Gentium será todo ele dedicado a Nossa Senhora e fazendo-nos compreender que Maria será o arquétipo, o modelo da igreja que ora, da igreja que espera, da igreja que sai apressadamente, da igreja que evangeliza, da igreja que vive intimamente com o Senhor. Então Maria vai ser a figura mais pura da igreja. Pois bem, dado essa introdução, diríamos assim, da primeira parte, nós entramos, propriamente dito, e já na primeira sessão, nós temos aquilo que eu já falei algumas vezes e que eu gosto de repetir sempre, essa expressão, eu creio, hífen, nós cremos. Isso é muito importante porque o eu creio está preservando a nossa liberdade, a nossa individualidade. Olha que bonito, a igreja conta com a sua resposta pessoal, com a minha resposta individual. Chega um momento em que, tendo bebido bebido na fonte familiar, a gente vai experimentando a alegria, a graça de ter uma família que vai nos ajudando a descobrir o Senhor na igreja, com a igreja. Só que chega um momento em que eu preciso me decidir. É muito ali da compreensão do sacramento do Santo Crisma. É o sacramento da vida adulta na fé, onde eu, você, nós professamos de forma livre, madura, consciente, que eu faço uma adesão àquela atração causada em nós pelo mistério da encarnação do Filho de Deus nascido da Virgem Maria. Sim, eu quero enfatizar nisso. Por mais que eu diga eu creio, essa minha resposta já é sinal da antecipação de Deus que me atrai. É Deus quem tem sempre o protagonismo. Contudo, o protagonismo divino não exclui a minha participação. Eu preciso dizer, eu creio, eu aderi, eu acolho, eu abraço essa oferta que o Senhor me faz. Muito bem, eu creio. Tem um hífen e vem nós cremos. Por que a igreja enfatiza isso? Porque a igreja é eminentemente comunitária. Nós não somos cristãos isoladamente. A minha fé, os elementos que definem a minha fé, não são elementos constituídos por uma compreensão unilateral, como eu penso que deveria ser. Não. Quando eu resolvi aderir a essa fé, quando eu abracei essa fé, quando eu livremente disse eu creio, eu aceito tudo isso que o Senhor me oferece, as gerações antes de mim
já tinham vivido os elementos da fé. E essas gerações anteriores receberam dos apóstolos aquilo que eles receberam do próprio Cristo. De modo que a minha crença, por mais individual que seja, no sentido de resposta, por mais que eu esteja consciente, por mais que eu queira fazer essa colaboração, eu terei que ter sempre a humildade de crer como acreditaram tantos antes de mim, e como hoje acreditam, e como amanhã acreditarão. Então, o meu creio é sempre um creio de acordo com aquilo que a igreja nos apresenta. Então, nesse sentido, antes de expor a fé da igreja tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nós devemos nos perguntar o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao ser humano em busca do sentido último de sua vida. Eu gosto dessa imagem, né? A minha prima e seu esposo me deram esse relógio. E a resposta quando alguém me dá um presente é dizer muito obrigado. E, obviamente, quem me deu o presente gostará de me ver usando o presente, ok? Muito bem. No âmbito da fé, é bom a gente entender que Deus nos deu um presente. E esse presente é a fé. É uma das virtudes teologais, ou seja, uma virtude nascida de Deus, que veio de Deus. Então, Deus me dotou dessa capacidade de crer. E qual é essa resposta diante desta revelação e dessa doação de Deus? É ter fé. Então, a fé é doação, a fé é resposta. E esta resposta abrirá o nosso ser para que nós recebamos uma luz superabundante que vai dar sentido à nossa vida. Então, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz isso, né? Nós cremos nas coisas invisíveis, nós cremos no invisível. Nós cremos nas coisas que não são dadas segundo a nossa realidade humana. Então, nesse sentido, é que essa luz, que é o próprio Senhor, vai ser para nós aquela realidade dissipadora de trevas e que vai dar o sentido da nossa existência. De Deus viemos e para Deus voltaremos. Assim sendo, essa primeira sessão será então dividida em 3 capítulos. O primeiro é esta busca do homem, né? O ser humano buscando a Deus. Lembrando que essa busca já é sinal da atração de Deus em nós. Depois, ante essa busca, Deus se revela, se apresenta ao ser humano, e então a resposta de fé. Então vamos lá, a busca, a revelação e a resposta. Quando se trata da busca, o catecismo diz que o ser humano é capaz de Deus. Se temos sede, no nosso organismo já traz consigo a capacidade de identificar que sede, de quem ou do que nós temos sede. Por exemplo, vou beber minha água agora. Não sei se os senhores e senhoras já experimentaram isso. Tem dias que nós estamos com sede, mas sede de água. A gente pode tomar refrigerante, tomar suco, por melhores que sejam. Pode tomar um energético, o que for. Mas a nossa sede é sede de água. Nós sabemos do que nós estamos tendo sede. Então, o ser humano, ele é capaz de Deus. Quando ele busca, é a primeira parte, né? Quando ele busca tateando
mas tendo a clareza de que tudo aquilo que estão oferecendo ainda não é o que de fato nós temos sede. Então, só que nessa busca, o ser humano, Deus já nos criou capaz dele, com o desejo dele. Segue o catecismo dizendo que o desejo de Deus está inscrito no coração do ser humano, visto que o ser humano é criado por Deus e para Deus. Santo Agostinho vai dizer isso, né? Nós não descansaremos, nós não encontraremos felicidade fora de Deus. Enquanto nós estivermos em Deus, nós não descansaremos. Deus não cessa de atrair o ser humano a si, e somente em Deus o homem, o ser humano, há de encontrar a verdade, a felicidade que não cessa de procurar. Então, ao longo da nossa vida, nós estaremos buscando a verdade e a felicidade. E é bom lembrar, já de início, que verdade e felicidade não é um catálogo de normas, não é por primeiro uma vida reta. É preciso ter uma vida reta? Sim, não tenhamos dúvida. Mas eu não posso colocar sobre a minha vida reta a verdade que eu procuro, a felicidade que eu almejo. Não. A verdade, a felicidade não é outro igual a mim, no sentido humano da palavra, não é uma ideologia, não é um esquema, não é uma estrutura, mas é uma pessoa, um homem-deus, um Deus-homem, Jesus. Encontrando-o, nós nos encontraremos e encontraremos um modus operandi para a nossa existência. Porque se nós corremos o risco de depositar nossa confiança em leis, em estruturas, em realidades tipicamente humanas, e nos esquecemos de encontrar o centro da nossa vida, que é o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Em sua história e até os dias de hoje, os seres humanos têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, essas formas de expressão são tão universais que o ser humano pode ser chamado de um ser religioso. Sim, isso se dá, é uma disciplina da teologia chamada teologia fundamental, que são duas realidades que a teologia precisou deixar bem claro. Primeiro, é que o ser humano é, na sua essência, religioso. Quando se fala religioso, se fala dado ao transcendente, dado às coisas para além do físico, para além do concreto. Nós somos movidos por realidades que escapam à nossa compreensão. E aí o que se percebe é que todas as gerações que foram registradas ao longo da história, antes da revelação bíblica ao povo da aliança, os judeus, e depois do cumprimento dessas promessas em Cristo Jesus, nós temos histórias de pessoas, de povos, que tinham suas práticas religiosas, orações, sacrifícios, cultos, meditações. E dentre essas práticas, a que mais deixa evidente o aspecto religioso do ser humano é o fato de enterrar os seus mortos. Então, somente o ser humano e os elefantes, olha que interessante, somente os seres humanos e os elefantes, somente nós enterramos os nossos mortos por um critério de cuidado, de carinho para com os nossos entes queridos, mas também na perspectiva de uma vida futura, de uma realidade pós-mortem. Então, isso indica que há em nós esse lampejo para algo que está para além disso que nós vivenciamos. Os elefantes, quando um predador vem e abate uma presa, eles saem debandada. Depois que o predador se alimenta e deixa só a carcaça daquele membro do bando,
eles voltam e começam a circular em torno da carcaça, de modo que aquela poeira, aquela terra, né, levantada pelos pés pesados deles, vai pouco a pouco caindo sobre a carcaça até que a mesma esteja protegida, por assim dizer, né, seja enterrada. Então, fora os elefantes, além de nós, só os elefantes experimentam isso. E nós temos em cada cultura, em cada povo, um modo de enterrar os seus mortos. Inclusive, já antecipo algo que está no catecismo. Sim, nós podemos recorrer ao que hoje chamamos da cremação. Não há nenhum problema, desde que o ato de cremar o corpo não seja uma expressão pública de descrença na ressurreição. Se não é isso, se é apenas um ato, digamos, ecológico, um ato de recurso, né, para melhor administração de espaço, etc., a igreja não proíbe, desde que esse ato não seja uma rejeição ao princípio da ressurreição que todos nós experimentaremos, como aconteceu por primeiro em Cristo Jesus. Bom, então, diante disso, todos os seres humanos somos religiosos e, nesse sentido, diz lá o texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 17. De um só homem, Deus fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, né? O homem busca, é capaz. E talvez as apalpadelas o encontrassem. A ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E essa revelação vai se dar por primeiro, lá como está no livro do Gênesis, ao pai Abraão. Em Abraão, Deus encontrou o ímpeto para a adoração do Deus único. E essa adoração ao Deus único, Deus apresenta e se revela a Abraão para que ele, e por isso ele se tornou pai na fé, para que ele difundisse no mundo, entre os seus e no mundo, essa fé no Deus único. No entanto, essa união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo ser humano. Por que isso? A liberdade. É um grande mistério. É um mistério e às vezes a gente fala assim, né, é um paradoxo, né? Mas o nosso Deus é um Deus que nos constituiu livres. Então nós nessa busca podemos acolher ou podemos esquecer, ignorar, rejeitar. Tais atitudes podem ter origem muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião, a atitude do ser humano pecador que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante de seu chamado. Isso aqui vai, né, do Gênesis, quando fala lá de Caim e Abel, não é verdade? E também vemos lá Jonas fugindo do chamado de Deus. Isso nos mostra, nos faz entender, queridos irmãos e irmãs, que todos nós podemos, em definitivo, acolher ou rejeitar a Deus, ou que nós temos estágios em que vamos adentrando nessa intimidade com Deus, ou alguns vão rejeitando e se fazendo distante de Deus. Isso nos faz compreender que a vida, sim, a vida é uma constante. Na oração eucarística quinta, que eu gosto muito, diz assim: caminhamos nas estradas deste mundo, rumo ao céu. Daí a importância de estarmos sempre
informação, a importância de você aí que está participando, divulgar este propósito, divulgar esse canal, divulgar esse nosso programa, né? Compartilhar, dar um like, né? Clicar lá no joinha, se inscrever, divulgar, falar com as pessoas. Olha, toda segunda-feira nós temos ali às 8 horas da noite um programa, justamente para que nós vençamos a nós mesmos e consigamos justamente enfrentar o espírito do tempo que tantas e tantas vezes deseja minar na nossa raiz a nossa experiência com Deus. Então, estudar e estudar sempre a palavra, a doutrina, a história da igreja é para nós importante para que nós perseveremos com a graça de Deus ao longo do caminho da nossa existência até chegarmos ao céu. Aí o Salmo 105 diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o ser humano pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo ser humano a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Bonito. Nós podemos rejeitar o Pai, nós podemos virar as costas, nós podemos ficar distantes, Ele respeita. Contudo, Ele jamais deixará de nos procurar, para que nós vivenciemos, para que nós vivamos e encontremos a felicidade. Essa busca, porém, exige do ser humano todo o esforço de sua inteligência, retidão e de sua vontade. Inteligência, retidão de sua vontade, para que a gente consiga nos livrar ou vencer os combates, as tentações, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Mais uma vez, a insistência de que a fé cristã não é um ato isolado ou privado. Onde quer que eu esteja, deverei ser sal da terra e luz do mundo. E sim, muito mais do que as palavras, o testemunho arrasta e faz com que as pessoas se encontrem com Deus. Agora é bom lembrar que nós não podemos ficar naquele estágio eterno de alguém não dando testemunho, então agora eu me virar contra Deus. Sim, é importantíssimo, diria indispensável, o testemunho dos membros da comunidade? Sim, indispensável. Contudo, à medida em que eu avanço na fé, à medida em que eu vou amadurecendo nessa fé, por mais que vez ou outra eu me abale com um contra-testemunho de um irmão ou de outro, eu não posso desistir da minha experiência, da minha comunhão com Deus. Porque senão eu serei como uma criança mimada, que por qualquer coisa bate o pé, fica birrenta e não quer, se afasta. Não. Nossa meta, o nosso ideal é isso. A maturidade da fé, ao ponto de, mesmo experimentando contratempos e contragostos, nós continuaremos firmes e fortes na fé, na igreja, na comunidade que o Senhor quis para si, como a sua família de fé. Muito bem. Então, um coração reto também é o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Aí tem uma frase muito bonita de Santo Agostinho, do seu livro Confissões. Vós sois grandes, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O ser humano, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos precisamente o ser humano que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. Santo Agostinho louva a Deus, enumera seus atributos e
nos apresenta falando que nós somos uma pequena parcela de criação, justamente para que nós compreendamos a via da humildade. A despeito de tudo, o ser humano, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. O prefácio do Tempo Comum, número 4, diz isso, né? Esse prefácio geralmente é usado nas missas em ação de graças. O louvor que fazemos a Deus não enriquece e nem diminui a Deus. Deus continua sendo Deus. Mas o louvor a Deus nos faz melhores. Olha que interessante, né? Ao louvar a Deus, somos nós que somos enriquecidos. Somos nós que encontramos as delícias neste louvor. E aí Santo Agostinho termina dizendo, porque neste louvor nós vamos compreender que nos fizestes para vós. Lembra? O ser humano é capaz de Deus. E o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Vamos fechar esse momento, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. E aí? Você se sente nessa busca por Deus? Você já se sentiu enganado colocando o seu coração em realidades que aparentemente davam certa paz, mas depois você percebeu que te deixavam vazio? É bom a gente fazer essa reflexão. E também é bom percebermos quem nós estamos buscando e onde estamos encontrando esse que nós buscamos. Muito bem, vamos adiante. Nós vamos agora para a segunda parte deste primeiro capítulo. Falamos sobre o desejo de Deus, agora as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Eu gosto sempre de enfatizar como é tão bem estruturado o catecismo, né? Ele vai indo daquelas realidades mais iniciais e vai, né, aprofundando, de modo que a gente consiga, ao longo do corpo do catecismo, a gente consiga ir sendo envolvidos e compreendendo esse movimento de crescimento em Deus. Lembrando que nós, ao crescermos em Deus, nós crescemos em nós mesmos, porque vamos encontrando nossa vocação e crescemos na comunhão com os irmãos e irmãs. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o ser humano que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Por exemplo, sensivelmente eu estou vendo, sentindo, né, ouvindo, e por isso eu posso falar, olha, esse relógio existe, né? Foi criado, ele existe. Então você é convencido a isso, sobretudo tendo possibilidade. Se vocês vão escutar um pouquinho aqui, né? Vão ter, vendo também na câmera e percebendo, vocês vão perceber, poxa, existe. O relógio existe. Então essa é uma prova científica que usa os sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas quando se trata das provas da existência de Deus,
nós não temos, embora já se procurou muito, já se tentou várias vezes esse recurso, nós muitas vezes ficamos aí, como é que eu faço? Então, o catecismo, ou seja, a comissão, a igreja está dizendo que nós não podemos procurar estas provas, mas nós temos que buscar argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. E aí o meu avô, analfabeto, Antônio Carvalho, há mais de 80 anos, ele dizia assim para aqueles e aquelas que não acreditavam em Deus, né? Ele dizia assim: me prova que existe o vento. Aí todo mundo ficava assim, mas o vento... Ah, pois é, mas cadê? Diga que se me provar da existência do vento, eu te provarei a existência de Deus. Um raciocínio simples, mas muito piedoso, né? Aqui o vento está correndo aqui, nós não estamos vendo. Às vezes sentimos, às vezes percebemos. Então, para se compreender Deus, nós não podemos buscar esses argumentos científicos, mas algo que cale no fundo do coração. E aí, por isso, a fé. Por isso, a fé. Lembra que eu falei há pouco da teologia fundamental, que é uma disciplina da teologia? A primeira coisa foi descobrir e provar que o ser humano é religioso. Então, por isso que nós buscamos a Deus. A segunda meta da teologia fundamental, para se estruturar toda a teologia, foi provar a existência de Jesus. E existem documentos para além dos evangelhos que narram a existência de um tal Jesus. Então, com esses dois elementos, o homem religioso e Jesus existiu, né? A encarnação foi sensível, perceptível, nós podemos dizer que cremos. Mas aí a fé é que vai nos garantir, e a autoridade da igreja. E aí, meus irmãos e irmãs, ou cremos ou não cremos. E mais, se cremos, temos que acolher o que crê a igreja. Se não cremos, saiamos. Porque não crer no que a igreja professa e crê é um contrassenso. E muito provavelmente estarei entrando no campo da heresia, no campo da apostasia ou no campo do cisma. Então é preciso que nós nos abramos, recebamos a fé que Deus nos deu pela graça recebida no batismo e busquemos vivenciar esses argumentos convergentes e convincentes para chegar às verdadeiras certezas. Essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, a primeira via, criação, ou seja, ao olhar para tudo o que foi criado, nós temos que perguntar, como Santo Agostinho perguntou: quem criou? Quem criou? Quem te criou, natureza? Quem te criou, bela criação? Então, há isso não é fruto do acaso. A minha inteligência, a minha experiência humana, racional, eu nem estou falando do âmbito de fé. A minha experiência racional não me permite crer que essa engenhosidade chamada criação é fruto do acaso. Se uma caneta, que é uma estrutura simples, mas tão e bem elaborada, foi criada por alguém, imagine uma estrutura tão bem concatenada, tão bem ordenada como a criação. Então, esses raciocínios vão me ajudar, já começaram a ajudar lá atrás, vão me ajudar hoje, nesse primeiro momento, a entender que há uma realidade para além do sensível, que ordenou todas essas coisas e as criou. Então, o mundo, a partir do movimento e do devir, né? O movimento das coisas, do devir, do que está por acontecer, da contingência, ou seja,
da realidade sensível, né, contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos. Esse aqui é o belo texto de Paulo, quando ele está em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 14. O que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. O homem, o ser humano, é capaz de Deus. De fato, as percepções invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo, também presente lá em Romanos 1, 19 a 20. Santo Agostinho, que será um santo recorrentemente utilizado no texto do Catecismo, dada a sua inteligência, Santo Agostinho diz: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, não sujeito à mudança? As coisas contingentes, sensíveis, mas mutáveis, foram feitas por aquela realidade necessária e que não muda, porque a mudança implica em aperfeiçoamento, e Deus já é perfeito, por isso ele não muda. Mas quis ele criar, e criando nos fez imagem e semelhança, e que vamos experimentar esses efeitos da humanidade, que é esse aprimoramento, esse crescimento. Então, Santo Agostinho nos ajuda a entender a própria criação. Ao perguntar a ela, a própria criação vai nos ajudar a entender que a beleza da criação é um louvor a Deus, ou seja, uma confissão de que Deus as fez, e será também uma profissão de que essa beleza foi feita pelo belo, no qual não há mudança. Se o mundo é uma via, o ser humano é uma segunda via. Com sua abertura à verdade e à beleza, o ser humano é capaz de Deus. Com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o ser humano se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Que nós não temos aqui, mas uma plantazinha, ela tem alma. Ela cresce, se desenvolve e morre. Tem alma, é um ser animado. Um cachorrinho, um gato, são seres animados. Nós também somos seres animados. A pedra não é um ser animado. Não tem alma, não se movimenta. Por que eu estou falando isso? Para dizer que os seres animados se chamam animados porque têm alma. Só que nós, seres humanos, somos seres animados e a nossa alma é espiritual, ou seja, é capaz de Deus, de se relacionar com Deus. E aí, esse relacionamento não é só da nossa parte para Deus, mas de receber Deus para nós. Ouvir Deus, sentir Deus, compreender Deus, dada a nossa limitação, obviamente, né? Perceber que Deus age em nossa vida, isso é um ato entre pessoas. Somos indivíduos, enquanto seres irrepetíveis, únicos, mas somos pessoas porque nós nos relacionamos uns com os outros. Deus também é pessoa, porque ele se relaciona na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
e ele se relaciona conosco. E por isso que ele nos atrai e nós somos convidados a acolher essa atração. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, né? Essa alma espiritual é a alma que está aberta a Deus. Como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Isso nos faz entender, como diz o documento Gaudium et Spes, que embora em nós haja elementos materiais, nós não podemos reduzir a nossa vida, nosso ser, ao aspecto material. Em nós temos algo a mais, e por isso que a nossa alma é espiritual, e por isso que a igreja crê e professa que a nossa alma é imortal, porque a origem de nossa alma não é senão em Deus. Então, o mundo e o ser humano atestam que não tem em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim útil, né? Viemos de Deus e para Deus viemos, mas que participam do ser em si, que é sem origem, sem fim, não há mudança. Assim, por esses diversos caminhos, o ser humano pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam de Deus. Isso é São Tomás de Aquino, utilizando a estrutura filosófica de Aristóteles, que vai nos fazer entender que tudo tem que ter um fim, um princípio, e tudo tem que ter um fim. Entre o princípio e o fim, estamos nós aqui. Então, de Deus viemos e para Deus voltaremos. Deus não teve princípio, porque se formos de princípio em princípio, vamos chegar a uma situação infinita. Temos que chegar a um ponto primeiro. Esse ponto primeiro é Deus. E também nós não podemos chegar a um ambiente de infinitas sucessões. Esse fim é Deus. Então, Deus é o princípio primeiro, Deus é o fim último. Nele somos e nos movemos. Dele viemos e para ele voltamos. As faculdades do ser humano o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, acabei de falar, um Deus que se relaciona conosco. Porém, para que o ser humano possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao ser humano e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Fantástico, fantástico. Nossa natureza busca a palpa dela, né? Tateando. Como quando a gente acorda à noite e não ligamos a luz, ou a luz foi embora, a gente fica assim, procurando saber onde é a porta, etc. Então nós todos buscamos. O que Deus faz? Deus, que é ser pessoal, ele quer se relacionar conosco, ele então se revela. Sou eu quem você estava procurando. E o que ele faz para que nós acolhamos essa revelação? Nos dá a fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Nós estamos concluindo esse nosso primeiro encontro, sobre a primeira parte do catecismo. Vamos depois seguir com mais 2 tópicos. Nosso próximo encontro para entendermos isso, né? A fé é um dado que se encontra com a razão. Nós não... Viver a fé não exclui viver a razão. A estrutura do catecismo quer corresponder o quê? Quer corresponder aos nossos anseios racionais e ao anseio da fé. Por isso que é tão bem estruturado, para que a nossa razão não fique insatisfeita, que a nossa razão se encontre a sua contemplação. Por isso que é tão bem estruturado. E que a fé também encontre elementos que te ajudem a olhar para além de tudo isso. Vou tomar uma aguinha aqui. Essa expressão a fé
não se opõe à razão vai ser muito bem trabalhada pelo Papa João Paulo II numa carta encíclica chamada Fé e a Razão, onde o Papa vai dizer que a fé e a razão são como que duas asas que elevam o pensamento humano. Muito bem, nós vamos tentar trabalhar logo, fechar esse capítulo. O nosso cineasta, aqui o Fabrício está dizendo que temos 10 minutos ainda, então vamos fechar. Então, se falamos no primeira parte o desejo de Deus, falamos as vias de acesso ao conhecimento de Deus, a criação do ser humano, nós vamos nessa terceira parte dizer que o conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Vai dizer aqui os documentos da Igreja. Por que nossa mãe? Lembrando que nós fomos nascidos de novo nas águas do batismo. A fonte batismal é como um útero no qual somos gestados. São gestados os novos cristãos. Então é a igreja que nos acolhe, é a igreja que nos dá o batismo, é a igreja que nos faz nos tornar cristãos. Então sim, podemos pela razão humana e a partir das coisas criadas conhecer esta realidade divina. Sem esta capacidade, o ser humano não poderia acolher a revelação de Deus. É porque eu sou um ser racional que eu, então, razão esta que foi dada a Deus, dada por Deus a mim, é que me habilita a acolher a revelação em associação à fé. O ser humano tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1:26. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o ser humano enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz de sua razão. Por que isso? Porque a razão tende a ser extremamente individual. Embora os argumentos da ciência tendem a ser universais, mas vez ou outra, por atos de fechamento, por atos extremamente restritivos, há pessoas que não querem acolher a universalidade dos feitos da razão advindos pelo método científico. Também no que tange ao conhecimento de Deus, nós também encontramos dificuldades por conta disso, porque escolas racionais vão enaltecendo um ponto, apresentando essa ou aquela realidade. Então, só pela razão, nós historicamente encontramos dificuldades. E por isso, o ser humano tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Para dirimir essa dificuldade de partidos racionais ou de estruturas racionais, Deus nos revela, se revela a nós, e essa revelação não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldades, com firme certeza e sem confusão de erro. Então Deus nos revela sobre as realidades passíveis de serem descobertas pela razão, mas Ele nos revela, para além disso, verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão. E por que Deus faz isso? Para que nós, diante das condições históricas que muitas vezes nos apresentam muitas dificuldades para conhecer a Deus, Deus faz isso, se revela, para que sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro, nós acreditemos nele. Estamos por terminar e
o primeiro capítulo da primeira parte encerra dizendo como falar de Deus. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja, sempre a igreja, é a igreja que tem a autoridade, ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. E essa igreja não é uma realidade abstrata, ela é concreta. São os apóstolos autorizados pelo Senhor, e apóstolos esses que iniciam a chamada sucessão apostólica e que chega até os dias de hoje com a hierarquia que tem. Já falamos lá atrás, naqueles primeiros episódios aqui do nosso programa, na chamada hierarquia, que temos visivelmente a figura do Papa como cabeça do colégio episcopal, e Papa e bispos em comunhão são a hierarquia, tem a origem divina, o Cristo, quem quis essa hierarquia para governar, santificar e ensinar a igreja. Igreja essa da qual nós somos membros desse corpo místico, desse edifício espiritual. Então, ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os seres humanos e com todos os seres humanos. Essa convicção está na base de seu diálogo com outras religiões, com a filosofia, que é uma ciência primeira, né? E com as demais ciências, como também com os não crentes e os ateus. Olha só a grandeza, a beleza, a maturidade da nossa igreja, por ter clareza do que crer e clareza da sua autoridade. A igreja dialoga com qualquer pessoa, independentemente de sua crença, ou de seu partido, ou de sua compreensão. Dialoga e fala de Deus a essas pessoas por palavras, mas sobretudo pelo testemunho. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Tanto é que alguns estudiosos vão dizer que antigamente falávamos teologia é o estudo sobre Deus. É uma definição clássica, né? Teologia, teos, logos, o estudo sobre Deus. Cientistas, teólogos modernos preferem dizer que teologia é o estudo das coisas que falam sobre Deus. Porque isso é para que nós sejamos precavidos de não cairmos na presunção de achar que nós podemos abarcar com o nosso conhecimento, abarcar a grandeza misteriosa e bela de Deus. A nossa linguagem será sempre limitada. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Se vemos aqui elementos perfeitos, por exemplo, a beleza de uma orquídea, nós somos inspirados ou estimulados a contemplar a beleza que fez aquela beleza. A beleza da orquídea vai fenecer, ela é contingente, ela é passageira. Mas a beleza que fez toda a beleza, não, é eterna. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia, por comparação, o seu Criador, vai dizer o livro de Sabedoria, capítulo 13. Deus transcende toda a criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos
o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Estamos concluindo, isso é muito importante. Toda a nossa vida de fé deverá ter sempre esse critério. Eu creio num Deus que eu criei, ou num Deus que se revelou a nós, e que revelação essa que nos é transmitida pela igreja. Muitas vezes preferimos crer num Deus que eu quero crer. Isso é um grave perigo. Sobretudo, é uma grande porta para que nós entremos no orgulho, na presunção, na vaidade. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém, distante do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Aí tem hora que a gente pensa que simples é algo não valioso, né? Mas não. Quanto mais simples, mais sem interferência, mais sem contaminação. Deus é o puro simples, porque Ele é Deus. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Somos semelhantes a Deus por vontade dele? Sim. Só que essa nossa semelhança não nos poderá dar a autoridade de nos sentir deuses. Deus é Deus, o Criador, nós somos a criatura. E que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele. Essa aqui é uma teologia, é um princípio teológico, a chamada teologia negativa, Ou seja, Deus não é mau. Quando eu posso muito mais afirmar o que Ele não é do que Ele é. Deus é bom. Mas qual é a nossa medida de bondade neste mundo, Então é mais fácil dizer o que Deus não é do que Deus é. Deus não é carrasco. Deus não é um justiceiro. Deus não é alguém que nos amedronta. Deus não é alguém que nos castiga, que nos maltrata. Não. Esse pode ser Deus de outra coisa, mas não o Deus que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pois bem, vamos no nosso próximo encontro para o capítulo 2, falar sobre Deus que vem ao encontro dos seres humanos. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado por sua participação. Se inscreva, ative o sininho, curta este nosso programa, é muito importante. Nós não estamos curtindo. Basicamente, quem curte ali é Luciano e às vezes o Tarcísio. Vamos estar curtindo. É importante para a divulgação deste. E divulguemos, mandando o link para os amigos e amigas, para os nossos grupos e fazendo boca a boca desse nosso programa, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.